Olha só, hoje a gente vai mergulhar numa análise que use uma passagem bíblica super conhecida para fazer um diagnóstico, digamos, bem surpreendente sobre o que é fé e o que é dúvida. E o ponto de partida é essa pergunta aqui, uma pergunta que Jesus faz logo depois de um evento que foi ao mesmo tempo milagroso e apavorante, lá no Mar da Galileia. É essa pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. Então, vamos para o cenário. Imagina só, meio da noite, uma tempestade daquelas e os discípulos ali lutando pela vida no meio do mar. É nesse exato momento que eles veem uma coisa simplesmente impossível. É que no meio daquele caos todo, daquela tempestade, o medo tomou conta, né? E o medo distorceu completamente a percepção deles. Eles viram algo sobrenatural. E a primeira reação foi o quê? Pânico. Acharam que era uma ameaça. E o mais curioso disso tudo é pensar como o medo foi capaz de cegar eles a ponto de não reconhecerem alguém que era, poxa, super íntimo. Eles viviam com Jesus, viam os milagres dele todo dia, mas ali, na escuridão, no meio da tempestade, eles simplesmente não o reconheceram. Mas aí, no meio daquele pânico geral, um dos discípulos, o Pedro, faz um pedido, olha, um pedido muito audacioso, algo que, por um instante, parece que vai desafiar a própria lógica da natureza. Essa atitude do Pedro meio que quebra o clima de terror, sabe? Ele tá pedindo uma prova, uma confirmação, ele não quer só ficar olhando de longe, ele quer fazer parte daquilo, daquele milagre. E a resposta de Jesus é uma única palavra. Ele convida Pedro a deixar a segurança do barco para trás e literalmente pisar na água. É um convite para uma fé, assim, total, radical. E o mais incrível é que um milagre acontece, mas não dura muito. Logo, a realidade daquela tempestade toda volta com tudo. Essa passagem da fé pro medo, no caso do Pedro, é, instantânea. O milagre vira desespero no segundo em que ele tira os olhos de Jesus e começa a reparar na força do vento, no tamanho das ondas. E é agora que a análise fica realmente fascinante, porque o sermão que a gente está vendo faz uma conexão muito inteligente. Ele pega essa falha do Pedro e liga com outra história, uma bem conhecida também, a parábola do semeador. A ideia central é essa. A fé do Pedro seria como uma semente que caiu num solo cheio de pedra, sabe? Ela até brota rápido com todo aquele entusiasmo inicial, mas não consegue criar raiz. E aí, quando vem a tempestade, não sobrevive. Faltou profundidade. Isso aqui ilustra o diagnóstico perfeitamente. A fé do Pedro, que até era sincera ali no comecinho, não tinha a raiz funda que precisava para aguentar o tranco do vento e das ondas. Foi uma fé, assim, de momento. Bom, e para fechar, a análise traz essa história super antiga direto para o nosso contexto de hoje. E aqui vem uma crítica bem forte, viu? A ideia é que boa parte da fé que a gente vê hoje em dia se parece muito com a de Pedro. É super entusiasmada por fora, mas, por dentro, falta conhecimento, falta uma base forte, resiliente. Então, o ponto-chave é essa diferença, né? Entre uma fé baseada só na emoção do momento, que é passageira, e uma fé construída numa base sólida de conhecimento mesmo. A análise defende que é preciso deixar o sentimentalismo de lado para que a razão, o entendimento, possa criar essas raízes. E essa fé com raiz é bem diferente. Pensa, por exemplo, no apóstolo Paulo. A história conta que ele pediu 3 vezes para Deus tirar um problema crônico dele, um tal de espinho na carne. E a resposta que ele ouviu foi: "A minha graça é suficiente para você." Isso mostra um tipo de fé que não precisa que os problemas sumam para continuar firme, sabe? E é por isso que tudo isso é tão importante. A análise, no fim das contas, não é só sobre o Pedro. É sobre como se constrói uma fé que aguenta o tranco, que consegue sobreviver às tempestades que, convenhamos, todo mundo enfrenta na vida. E aí o diagnóstico do que aconteceu com Pedro acaba virando uma provocação, uma reflexão final sobre qual é a base, qual é o fundamento da fé de cada um.